Primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Nós vamos então, pessoal, explicar o modo AutoGen nas TVs Samsung e LG. Os modelos que nós estamos utilizando no curso, mas vai servir para todos os modelos, tá? Essa TV da Samsung é o modelo PN43H4000 e esse teste que nós vamos explicar aqui vai servir para todos os outros modelos, tá ok? O modo AutoGen é um teste que a gente executa, né, quando a placa principal não está funcionando. Quando a placa principal não está ligando, às vezes ela pode nem estar gerando comando para a fonte. Nesse caso, nós devemos forçar a fonte a funcionar. Ou simplesmente quando a placa principal não está gerando LVDS. Né? A placa principal funciona, libera comando PS-ON e às vezes tem até áudio. Mas tem um problema, tem uma falha no sinal LVDS. Quando a placa principal não está funcionando é fácil, né? Você vê que ela não gera o PS-ON, então você sabe que ela não está funcionando. Você vai executar o power na fonte, né? As placas Y e Z funcionando, você executa o AutoGen, né? E vai ver a imagem gerada pelo autoteste. Mas quando a placa principal funciona e apenas falha de LVDS, esse é o erro mais complicado aí de identificar, tá? Então eu quero iniciar essa explicação do AutoGen mostrando esse detalhe. Como identificar na forma de onda, na saída da placa buffer, que é problema de placa principal. Tá? A própria forma de onda na saída da placa buffer, né? Na saída do IC buffer, você vai conseguir identificar um erro peculiar no sinal, que você fala é placa principal. Aí você já vem direto para analisar o LVDS. Tá? Vocês vão ver que interessante. Ok? Essa TV aqui ela está funcionando normalmente, ela está mostrando na tela, né, aquela informação de caractere sem sinal, que eu não estou com sinal de antena, tá? Então a gente vai analisar a forma de onda na saída da placa buffer, já verificando uma forma de onda normal para uma tela que aparece aquela apresentação de sem sinal. A gente vai ver como é a forma de onda, tá? Para analisar essa forma de onda, tá o osciloscópio já ajustado em 100 volts, traço no centro e 500 microsegundos, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui o osciloscópio no ponto de teste, está na saída do IC buffer, ligar a TV, isso que surge a forma de onda Y-scan. A gente pode observar que o level está abaixo de 200 volts, né? Então é necessário jogar ele acima de 200 volts para trigar o osciloscópio pela rampa SET-up, pela primeira rampa SET-up. Vou deslocar ele aqui um pouquinho para direita para a gente observar a presença do último pacote de sustentação, o mais importante de todos. É o pacote de sustentação que gera maior brilho na imagem. Então sempre que você tiver a presença de sinal de vídeo, presença de informação na tela, tá? Esse último pacote de sustentação aparece. Tá, ok? Então vocês vão observar o detalhe. Ó. O ajuste do level aqui, posicionado acima de 200 volts, para ficar na região do topo dessa forma de onda, dessa rampa, para a gente conseguir parar o sinal na tela, tá? Se esse level ficar abaixo de 200 volts, o sinal ele fica bagunçado na tela, porque você tem ali nessa região sinais com frequências, com larguras diferentes. Então o osciloscópio nunca consegue parar um único sinal na tela. Mas acima de 200 volts só tem um sinal, que é a primeira rampa SET-up. Então nós trigamos ela aqui no osciloscópio, jogando o level acima de 200 volts e o sinal fica paradinho. É ali que nós analisamos erro de LVDS. Preste atenção no sinal. Preste atenção na rampa SET-up passando de 200 volts, chegando a quase 300 volts. E a gente presta atenção também aqui no último pacote de sustentação. Tá ok? Muito bom. Eu vou agora desligar a TV e vamos então simular um erro na placa principal. Tá? Desconectando o cabo LVDS. Eu soltei o cabo LVDS, a placa principal ela continua funcionando normalmente, né? Se tivesse aqui um sinal de antena continuaria gerando som, mas não fornece mais LVDS para a placa control. Né? Vamos ver então como é que seria, né, uma placa principal com defeito, uma placa principal faltando LVDS. Vamos lá ligar de novo a TV. Que apareceu a forma de onda, rampa SET-up passando de 200 volts e de repente perdemos a rampa SET-up. Por mais que eu desloque o level para cima, eu não consigo mais encontrar a rampa SET-up. Então, pessoal, esse erro é erro de LVDS. Vou novamente
desligar a TV, ligar novamente. Você observa que no começo a rampa setup ela surge, dá a impressão que vai tudo funcionar normal. Mas depois ela some. Então, travou, né, o trigger, não apareceu sustentação e sumiu a rampa setup. Simplesmente ela diminuiu a amplitude e ficou na região das outras. Entendeu? Claro, porque a placa control está identificando que não está vindo o sinal de vídeo. Para que gerar todos os sinais para gerar brilho? Se não tem vídeo para ser exibido na tela. Então, sempre que acontecer essa falha, você pode ter certeza, está faltando LVDS. E se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente observa que além de diminuir a rampa setup, ele aumenta o intervalo entre os subcampos, né, o intervalo de apagamento vertical fica muito longo e a quantidade de subcampos fica bem reduzida. Ele gera o mínimo necessário apenas para as placas Y e Z ficar funcionando. Ficou apenas 1, 2, 3 subcampos, onde deveríamos ter em torno de 8, caiu para 3. Tá? Então a própria placa control, né, não recebendo o sinal de vídeo, sinal LVDS, ela reduz a quantidade de subcampos, reduz a rampa setup, que é o mais perceptível, tá? Que aí você tenta trigar o osciloscópio e não acha a rampa setup, e tem que notar que ela aparece no começo. E de repente pode ser defeito no circuito setup, que a rampa ficou pequena. Né? Mas você vai ter que observar que no começo ela aparece, depois é que ela diminui a amplitude. Tá? Aí sim configura, né, o erro de LVDS. Em vez de você analisar defeito na placa Y, né, você já direciona a análise para a placa principal. Beleza? Muito bom. Joia, né? Muito bom. Muito legal, né? Então vamos lá. Temos então um defeito na placa principal. E queremos fazer o teste da imagem. O que nós devemos fazer? AutoGen. AutoGen, né? Essa é uma necessidade de fazer AutoGen. Nós queremos ver a imagem na tela, verificar se está tudo funcionando. Nós devemos então fazer o AutoGen, né? A gente vai ter então duas situações que vai ser necessário gerar AutoGen. Uma delas é quando tem apenas um erro no LVDS, né, simulado aqui pela ausência do LVDS. E uma outra delas é quando a placa principal não liga, não gera o comando PSON. Nós vamos dizer que a placa principal não está gerando o comando PSON. Tá? A TV Samsung, TV de plasma Samsung, somente a TV de plasma. O PSON é em nível Baixo. É baixo, né? baixo. Tá? PSON é nível baixo. Tá? Para ligar a fonte, PSON tem que estar em nível baixo. Então vou mostrar aqui no conector, vocês observarem lá na TV. Do lado do conector que está na fonte, a gente tem aí o nome dos pinos, né? Identificado? PS. Primeiro standby, que é os 5 volts que alimenta a principal, PSON e GND. Para fazer a fonte funcionar, tem que juntar PSON com GND, tá? E uma forma simples de fazer isso é você colocar um jumper diretamente no conector. A gente solta o conector da Professor, placa tem que ser principal. jumper ou resistor? Não, pode ser jumper. Porque pode ser jumper porque já tem resistor na placa, não tem necessidade de ser resistor não, tá? Pinguim de solda também. Se você vai ter acesso à placa, sim, mas como aqui a ideia não é remover a placa, sim. a gente vai aproveitar que o próprio conector, a gente identifica aqui ó, o pino 1, a gente pode observar o lado de cima, né? A gente vai colocar aqui um jumper cortado em U, tá? Então esse aqui é o pino 1, nós devemos circuitar os pinos 2 e 3. 2 e 3. tá? Então é isso aqui. Então, a gente jampeia aqui o pino 2 e 3, colocamos o PSON no terra e a placa fonte já vai ligar agora, independente do comando da placa principal. Não depende mais da placa principal. Mas ainda falta habilitar o AutoGen. Aqui nós habilitamos apenas a fonte para funcionar sem a placa principal. Identificando então o AutoGen aqui na placa Control, a gente vai ter 4 pontos, né, para fazer o jumper para executar o AutoGen, tá? Identificados lá como 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui a gente vai jumpear, vai fazer um jumper, tá? No pino 1 e 2 ou 3 e 4. Tá? Não precisa jumpear todos. Tá? Qualquer um deles você vai colocar a placa em AutoGen. Tá? E para fazer isso, tá, você vai ter que colocar esses 2 pontos em curto. Né? Tá? O ideal é usar uma garrinha jacaré com a ponta fina para poder entrar dentro dos furos. Tá? A gente vai colocar então a garrinha aqui ó, presa nos 2 furos. Ela trava aqui nos 2 furos, né? Não tem como cair, então fica seguro. Tá?
Nós vimos então que na medição anterior, sem LVDS, né, a forma de onda ficou totalmente distorcida, né, faltando set-up, faltando os pulsos de sustentação. Né. Então nós vamos ver agora como é que fica, né, já com o AutoGen acionado, como é que a gente já consegue verificar que entrou no AutoGen simplesmente pela forma de onda. Né. Agora acho que já volta normal, né? Ela tem que voltar ao normal. Ela já tem que mostrar a forma de onda como se tivesse com a imagem normal, tá? Vamos lá então. O LED da conta já começou a piscar. Vamos colocar aqui para cima, ó. Tá? Observe que já parou o set-up, já não, né, não sumiu mais o set-up. Vou puxar ele para cá para a gente ver o sustentação. Beleza, ó, já está presente, tá? Então aqui a gente já sabe que a placa Control entrou em modo AutoGen, né, e já está gerando então os padrões de sinais. E a gente observa até a dinâmica do último pacote de sustentação. As imagens que têm maior brilho vai necessitar do último pacote. Você repara que ele aparece, depois ele some. Normalmente quando a tela fica escura ele some. Perfeito, né? Bacana, né? Muito bom, hein? Beleza. Vamos ver como é que ficou isso na tela? A gente observar como é que é a imagem na tela. A gente poder finalizar a análise. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou colocar ele fora da TV. Beleza. Ainda não, né? Não, tá apagado. Vou observar como é que são os padrões de Normal. desligação natural. Padrão gerado pela conta. Beleza? Beleza, né? A gente observa então os padrões de imagem gerado pela placa Control, né, quando a TV é colocada em modo AutoGen, no modo autoteste. Beleza, né, pessoal? Beleza. Joia, né? Beleza. Maravilha, pessoal. Esse foi então o autoteste da TV Samsung PN43H4000. A gente tem outro modelo de TV que é muito parecido com esse, que é aquele que usa a placa principal integrada com a placa Control, tá? Seria essa placa aqui, ó. Essa placa ela tem também um ponto, né, para você poder fazer o AutoGen, só que é um pouquinho diferente do que isso que nós explicamos aqui, tá? Essa aqui é aquela placa da PL43F4000, tá? Onde a placa Control já faz parte da placa principal. Como é que nós executamos então o AutoGen nessa placa? Quando a placa principal não está funcionando. A gente alimenta a Control aí. Esse mesmo procedimento que nós mostramos aqui, ó, de fazer um jumper no PS1 para o Terra, a gente vai fazer aqui também. Só que sem retirar o conector. Você não retira o conector da principal. Você já faz o jumper direto. Você pode fazer o jumper direto na fonte, né, enfiando o terminalzinho diretamente aqui no conector da fonte, no pino PS1 em terra. Você já habilita automaticamente a fonte para funcionar. Tá? Uma vez que aqui o processador não está gerando comando PS1, provavelmente é o processador que está com defeito. Então você faz com que a placa-fonte funcione e libere a tensão de 5 volts que vai alimentar a Control. Você vai até observar que o LED na Control começa a piscar. E por onde que vem essa alimentação, no caso? Quando você executa o comando Power, que normalmente é executado pelo micro, a fonte funcionando já alimenta a principal e já traz os 5 volts, que vem da própria fonte. Sim. A fonte já libera os 5 volts que vai alimentar a Control. Mesmo um micro com problema. Mesmo um micro com problema. Então seria aquela aquela segunda fonte, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Ele tem essa fonte standby que alimenta o micro. Que é aquele standby que nós vimos, tá? Mas aí também tem uns 4 pontos aí, não precisa jampear, não? Sim, exato. Mas tem que fazer o jumper primeiro na fonte para funcionar, né? Para vocês observarem que essa tensão de standby aqui no começo é para alimentar a placa em standby. É uma tensão de 5 volts que é usada apenas para alimentar o processador. Essa tensão B5 vai alimentar outros circuitos na placa principal, inclusive o circuito Control, nessa placa aqui, né? Nessa placa aqui. Se for nessa outra placa aqui, ela já vem separado direto da fonte, não passa pela principal. O procedimento é muito parecido, a única diferença é que você tem que jampear sem retirar o conector da principal. PS1 Tá? com terra, né? Você vai jampear PS1 com terra, de preferência já pode fazer direto no conector da fonte, né? Jampeia direto no conector da fonte, para manter a placa principal conectada, alimentada. Quando liberar os 5 volts, a Control então vai começar a funcionar. Você já vai perceber que o LEDzinho aqui fica piscando. Se ficar piscando, então você pode vir aqui e fazer o jumper.
é porque a control está funcionando. Aí você vai fazer o jumper no 1, 2 ou 3 e 4. Igualzinho nós fizemos ali na control. Show. Tá? Você consegue também colocar essa placa em AutoGen. Claro, nesse caso para testar o display, né? Porque nem a control aqui você vai aproveitar, né? Porque se o processador estiver ruim, eu sei que você troca o processador. Um teste para você saber se as outras placas e principalmente o display estão funcionando bem. Né? Beleza, né? Vamos iniciar a explicação do módulo AutoGen na TV de plasma LG 42PJ350. Da mesma forma como nós fizemos na Samsung, eu vou iniciar perguntando: quando devemos fazer o módulo AutoGen? Quando somente a placa principal não estiver funcionando, tá? Ou pelo menos não estiver gerando LVDS. Aqui primeiro nós vamos fazer a análise da forma de onda em situação normal. Tá? Depois eu vou fazer uma simulação da forma de onda quando temos uma falha no LVDS. Né? Ou seja, a placa principal está funcionando normalmente, mas não está fornecendo LVDS. Tá? Como é que a gente identifica pela forma de onda? Tá? Então vamos lá, posicionar aqui o osciloscópio no ponto de teste Waveform, na saída da placa buffer. Tá? Observando que o osciloscópio já está ajustado em 100 volts, o level, né, centralizado, tá? Esperar aparecer a forma de onda, a gente ajusta ele para trigar a forma de onda. Então vamos observar no osciloscópio a forma de onda Waveform. Aqui apareceu a forma de onda, né? Ajustar o level acima de 200 volts, nós conseguimos então, né, trigar a forma de onda no osciloscópio. Deslocar ele levemente aqui para a direita para a gente observar o último pacote de sustentação, né, do subcampo anterior, né, e a gente observa, né, que ele é um pacote de sustentação que ele está ali dinâmico, né? Ele aparece, desaparece. Por que está acontecendo isso? Por causa do sem sinal, do logo, né? O logo está, ele faz uma varredura na tela, né? Certo. O logo aparece e some, né? Ele está exatamente ocorrendo no momento que é mostrado o logo na tela. É quando mostra o logo, precisa de um brilho maior na tela. Né? Então é utilizado o último pacote de sustentação. Sempre que é mostrado qualquer informação na tela, vai ter que aparecer esse pacote de sustentação. Então esse pacote de sustentação ele é a nossa orientação para mostrar que a placa control está fornecendo o sinal de vídeo à tela. Essa então é uma forma de onda normal, com a placa principal funcionando normal, gerando LVDS. Né? É a placa principal que está fornecendo o sinal de logo, tá? Está fornecendo o logo, passa pela control e chega até o display. Então a forma de onda ali ela se manifesta de forma normal, tá? Como se o vídeo estivesse normal. Vamos ver agora uma situação de erro, sem sinal LVDS. Soltar o cabo LVDS aqui da principal. Tá? Então agora nós temos uma situação em que a placa principal está gerando o comando PSO normal, mas não está gerando LVDS. Vamos observar então o sinal Waveform como ficou. Vamos ver se ele fica diferente. Rampa setup surgiu e permaneceu normal acima de 200 volts. Diferente da Samsung, A Samsung sumiu. A da Samsung você já percebe na rampa setup. Mas na LG, nesse canto aqui, sem pulso de sustentação. O que define na LG é a falta da sustentação. Isso, a falta do último pacote de sustentação e também o aumento do período de apagamento vertical. Ele fica mais extenso. Beleza? Então identificamos uma situação normal e agora uma situação anormal por falha no LVDS. Tá? Lembrando que falha no LVDS não seria ausência total do sinal. Tá? Poderia estar faltando um sinal de controle, um sinal de clock. Tá? A gente vai depois analisar também o sinal LVDS para tentar identificar esses erros. Tá? Mas em princípio a gente já saberia que o problema está na placa principal, né? Ou o cabo LVDS, né? Alguma falha aqui na transmissão LVDS. Muito bom, queremos então testar o display. Devemos então executar o módulo AutoGen ou AutoTest, né? Aqui realmente chamado de AutoGen, né? Na LG ele traz o nome de AutoGen. Vamos lá, identificando então o modo AutoGen aqui na placa Control. A gente identifica lá na placa Control, né, os dois pontos, né, escrito aqui AutoGen. Né? Então a gente simplesmente vai fazer um jumper. Tá? Você pode fazer um jumper aqui com um fio, soldando um pedacinho de fio. Para executar o AutoGen, colocar um jumper cortado em U, pequeno o suficiente para poder não alcançar, né, a lata da TV lá embaixo.
enfiá-lo aqui, vamos ver se dá certo. Deu. Tá? Com um pouquinho de pressão ele entra. Se os dois pontos ficaram juntos, nós já vamos observar pela forma de onda. A gente já está com a ponta de prova do osciloscópio no mesmo ponto de teste, né, lá no waveform. Vamos verificar agora se realmente ela entrou em alto gain ou não, observando a forma de onda. Apareceu a rampa Satyap e... Beleza, né? Esse pulso que aparece aqui, ele está no último subcampo da varredura anterior, né? Aí quando está sem o vídeo ele some e é por isso que fica mais largo. Ele some esse pulso e some esses também, ó. Esses também, não é apenas né? esse que some, aqui esse aqui é o mais perceptível. Você já nota aqui, ó. Olha que interessante, pessoal, usando aqui o SecDiv em 500 micro, tá? Esse normalmente é o tempo que a gente começa a fazer análise. Se necessário, depois a gente faz alteração no tempo, entendeu? Para você analisar uma outra parte do sinal. Mas ajustando, né, o set to zero para centralizar o vertical, centralizar o trigger e centralizar o horizontal, quando aparece a forma de onda e você ajustar o level acima de 200, essa rampa já aparece no meio da tela. A primeira rampa Satyap, né, a mais importante, já vai estar no centro da tela. E à esquerda dela vai estar o último pacote de sustentação do último subcampo anterior. Para essa análise é a parte da forma de onda mais importante. Tá? É claro que depois se quiser analisar os outros subcampos, aí você ajusta o osciloscópio conforme a necessidade. Né? Mas nessa primeira análise é importante que apareça na tela essa forma de onda. Tá? Mostrando aí que realmente, né, a placa control entrou em modo auto-gain, né, e já está gerando então os padrões de sinais. Para gerar esse teste, quando a placa principal simplesmente não gera LVDS, mas está ligando, nesse caso não tem necessidade de soltar a fonte, porque a placa está funcionando. Tá? Mas se ela não estiver funcionando, tá, a gente simplesmente retira o cabo, né, da fonte. Quando a gente retira esse cabo, pessoal, a própria placa-fonte libera todas as tensões exatamente para que a gente possa gerar auto-gain. Um pouco mais fácil do que a Samsung, aqui você não precisa fazer nenhum jumper na fonte, só retirar o cabo de alimentação. Tá? É quando a gente liga aqui, ela já deve então, né, ligar direto, né? É como se fosse o comando executado pela principal, né? Mas aqui não depende mais da principal. Tá? Então esse teste que nós fizemos então aqui agora, soltando o cabo da placa-fonte, é quando a placa principal não está funcionando. Tá? Quando ela não está gerando o PS1. Tá? Beleza? Ok. Joia. Vamos lá, vamos só dar uma olhadinha então nesse autoteste para ver se tem imagem na tela, para depois a gente continuar a explicação do LVDS. Vou tomar uma puxadinha no osciloscópio. Vamos lá, vamos ligá-la. Desligar a lâmpada, né, para evitar o reflexo. Ok? Que maravilha. Então esse é o modo auto-gain. Na TV de plasma LG, Não tem diferença de uma para outra, né? tem a Samsung, o modo de teste é diferente, né? Só as cores sólidas, as cores inteiras, que é mostrado por igual, né? O RGB. Beleza, né? Maravilha mesmo.